Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Ministros dos Direitos Humanos e de Relações Exteriores viajam aos Estados Unidos e vão visitar crianças brasileiras que foram separadas dos pais considerados imigrantes ilegais. E aqui no Brasil, dados da economia apontam os prejuízos deixados aí pela greve dos caminhoneiros. Aqui no Congresso Nacional, a comissão aprovou a tabela de frete mínimo. Você confere com a gente a partir de agora os detalhes sobre esses assuntos e muito mais aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando sobre essa questão da situação, das crianças brasileiras que foram separadas dos pais nos Estados Unidos, levadas para abrigos, e separadas dos pais foram considerados ali imigrantes ilegais. É uma polêmica que ocorre também com crianças de outras nações, mas no caso dos brasileiros, os ministros dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, e de Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, viajaram hoje para os Estados Unidos para verificar essa situação e que esses jovens, são crianças e adolescentes, estão nos abrigos. Eles vão visitar amanhã um abrigo que fica em Chicago. Este é um dos locais, dos 16 locais onde há esses jovens brasileiros colocados ali enquanto estão separados dos pais que aguardam decisão da Justiça em relação a esse retorno para o Brasil. Os ministros vão fazer essa visita e, além disso, vão continuar uma discussão sobre essa situação dos brasileiros que vivem em outros países e dessa situação específica das crianças em uma outra reunião. Eles terão uma reunião da coordenação da rede consular da América do Norte. Esse encontro vai ser nos dias 6 e 7, em um dia de semana. E aí o Itamaraty divulgou um comunicado sobre esta reunião que eles vão ter nos Estados Unidos. A gente separou um trecho aí do que diz, por exemplo, neste comunicado, explicando a importância desta visita. Neste comunicado, o Itamaraty diz que vai olhar com especial atenção os reflexos da atual política migratória do governo norte-americano para as comunidades brasileiras, em particular a situação dos menores que se encontram separados de seus pais ou responsáveis em 16 abrigos nos Estados Unidos. Uma prática, diz o texto, uma prática em clara violação dos instrumentos internacionais de proteção às crianças e cuja anunciada revogação espera-se seja logo implementada. O texto diz ainda que serão discutidos, entre outros aspectos, o apoio consular que tem sido prestado aos menores e a assistência jurídica a pais e responsáveis com vistas à recuperação da guarda e à reunificação familiar. Esse encontro também vai avaliar outros pontos referentes às comunidades brasileiras que estão aí em países da América do Norte. Hoje são aproximadamente 1.600.000 indivíduos brasileiros vivendo nesses países norte-americanos. E aí nesse texto o Itamaraty também explicou que, por exemplo, entre as medidas que são adotadas para essa assistência a brasileiros, tem iniciativas para enfrentamento à violência de gênero, ao apoio ao micro e pequeno empreendedorismo e a educação de crianças e a facilitação do exercício do direito ao voto no exterior. Então, são alguns dos pontos que serão abordados nesta reunião. A gente vai aguardar esses desdobramentos desses encontros. Não tem uma reunião, o Itamaraty também explicou isso, específica com a autoridade norte-americana para tratar deste assunto. Tem esta reunião da cúpula e esta visita que já está confirmada, que vai ocorrer amanhã nesse abrigo em Chicago, e a gente vai trazer os detalhes para vocês. Vocês lembram que isso é um resultado daquela política de endurecimento do governo Donald Trump em relação aos imigrantes, justamente para endurecer e evitar essa imigração ilegal para os Estados Unidos. Isso tem provocado uma polêmica mundial. Os países aí que têm crianças nesta mesma situação, separadas dos pais, muitos deles já se manifestaram, em especial os setores ligados às áreas de direitos humanos. Agora a gente vai continuar falando de imigração, mas neste caso em relação ao acolhimento que tem sido dado aos imigrantes que têm vindo da Venezuela para fugir ali daquela crise econômica e humanitária que o nosso país vizinho enfrenta. No Rio de Janeiro foram recebidos venezuelanos, é para lá que a gente vai conversar com Marcelo Castilho, que conta os detalhes aí dessa chegada desses venezuelanos, né, Marcelo? Boa noite.
Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. 50 venezuelanos refugiados desembarcaram ontem aqui no Aeroporto Internacional do Rio, Tom Jobim, né? Eles, segundo informações do governo federal, eles foram encaminhados para um abrigo no bairro do Itaiangá, na Zona Oeste. Vale lembrar que esse grupo de 50 estava com outros 114 venezuelanos no campo de refugiados de Boa Vista, em Roraima. A estimativa é que de 45 deles sejam encaminhados para a cidade de Condé, na Paraíba, e 69 para Igaraçu, no município de Pernambuco. Para diminuir os impactos nos serviços públicos em Roraima, principal porta de entrada dos venezuelanos, o governo investiu na triagem dos imigrantes, com vacinação, atendimento médico e assistência social. Em nota, a Casa Civil informou que a interiorização é uma iniciativa criada para ajudar venezuelanos em situação de extrema vulnerabilidade a encontrar melhores condições de vida em outros estados que não Roraima. Desde 2017, é bom lembrar, cerca de 92 mil venezuelanos atravessaram a fronteira brasileira. Desse total, 44 mil seguiram para outros países da América do Sul e até da Europa. Rosiane. Marcelo, agora vamos falar de um outro assunto, a questão da intervenção no Rio de Janeiro. Vai ter um período aí de transição, isso foi anunciado pelo general Braga Neto, que deu uma entrevista exclusiva à Agência Brasil. Você tem detalhes sobre esse processo aí, sobre essa entrevista, né? Primeiramente, para explicar que hoje foi mais um dia agitado no Rio, Rosiane. As Forças Armadas fizeram hoje uma operação nas comunidades de Batomuxi e Barão, ambas na Praça Seca, na Zona Oeste. A ação era para cumprir mandados expedidos pela Justiça Militar. Já pelo lado da Polícia Civil, a Polícia Civil prendeu um homem com 300 quilos de maconha e peças de armas. Ele transportava pistolas de Foz do Iguaçu, no Paraná, aqui para o Rio de Janeiro, dentro de televisores. E numa outra operação, dessa vez em Vigário Geral, na Zona Norte, policiais civis encontraram 48 granadas. Foi a maior apreensão do tipo em 14 anos. Os explosivos estavam escondidos no teto falso de uma casa. Agora sim, em entrevista à Agência Brasil, como você bem disse, o general Braga Neto mais uma vez confirmou que a intervenção federal na segurança pública do Rio acaba no dia 31 de dezembro. E anunciou que vai haver esse período de transição para o próximo governo, caso o eleito em outubro queira. E lembrando que esse eleito em outubro assume no 1º de janeiro. General Braga Neto disse que a população vai perceber a melhora na segurança e a redução dos índices de criminalidade no estado. Lembrando que hoje a Polícia Militar divulgou um balanço do armamento apreendido no primeiro semestre. Foram 3.806 armas em todo o estado. Só de fuzis, Rosiane, foram 157. E os ministros da Cultura, Sérgio Saleitão, e o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, anunciaram que o programa de capacitação Economia Criativa Gera Futuro está em pleno vapor. Esse programa é resultado da parceria entre os dois ministérios e vai oferecer cursos profissionalizantes em segmentos da economia criativa para jovens que vivem em áreas vulneráveis aqui do Rio de Janeiro. Rosiane. Obrigada, Marcelo Castilho. Agora a gente vai conversar com a Gabriela Santilo, em São Paulo, na redação da TV Brasil, porque por lá o assunto foi o debate sobre corrupção. O ministro da CGU falou sobre este assunto hoje, ressaltando aí o que é que gera impacto, o que é que termina dando um agravamento nesse quadro de corrupção no país, né, Gabriela? Boa noite. É isso, Rosiane. Boa noite para você, boa noite a todos. Wagner Rosário, que é o ministro da Transparência e Controladoria Geral da União, participou hoje do Fórum do jornal Estado de São Paulo, aqui na capital paulista, um fórum sobre compliance, que é o respeito a regras e leis por parte de empresas e organizações. Rosário, então, aproveitou para falar sobre corrupção e defendeu que a desigualdade social no Brasil contribui para o círculo vicioso que leva a essa prática. Vamos ver. Tem um alto nível de desigualdade social, isso é um problema grande. Todos os países que respondem a um alto índice de desigualdade social, eles respondem a esse ciclo vicioso. Deixa eu passar mais um aqui. Isso gera desconfiança social, como eu disse. Isso faz com que as pessoas passem a adotar uma lógica particularista de atuação. Você pode ver em qualquer país que responde a essas características, não é só o Brasil, você passa a ter as pessoas sempre visando o seu particular ou pequenos grupos em detrimento a uma visão total de sociedade. Isso
Isso acontece no mundo inteiro e isso acaba gerando uma incapacidade de realizar mudanças. O ministro também aproveitou o fórum para dizer que a Controladoria Geral da União respondeu 99% dos pedidos de informações recebidos via Lei de Acesso à Informação. Foram 560 mil pedidos e uma média de 14 dias para cada resposta. No portal da Transparência, o cidadão pode ter informações sobre o governo federal, mas também sobre os governos estaduais e municipais. Rosário também disse que algumas medidas ajudam a detectar possíveis corrupções dentro da administração pública, como essa própria lei e o uso do cartão corporativo. Foram pagos 70 milhões de reais nos cartões e aí no ano seguinte, assim que foi disponibilizado o extrato, os gastos nesses cartões caíram para 55 milhões de reais, né? O pessoal aí com medo de qualquer gasto indevido. A gente volta agora ao Rio de Janeiro, de onde o Marcelo Castilho traz as informações sobre mais um desdobramento da Operação Lava Jato, que prendeu o presidente da AGE e um executivo da Philips. Marcelo? Oi, Gabriela. A Polícia Federal cumpriu 20 dos 22 mandados de prisão da Operação Ressonância, um desdobramento da Operação Fatura Exposta. A ação contou com a atuação de 180 agentes federais que atuaram, além do Rio de Janeiro, também em São Paulo, em Minas Gerais, na Paraíba e no Distrito Federal. As investigações mostraram que o esquema era organizado pelo empresário Miguel Skin, que já havia sido preso no ano passado e solto meses depois por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. De acordo com as investigações, mesmo depois de deflagrada a primeira fase da operação, a fatura exposta no ano passado, o esquema de corrupção continuou até hoje. A Justiça decretou o bloqueio de bens dos investigados no valor de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Mas o MPF acredita que os prejuízos aos cofres públicos são bem maiores. Ao menos 33 empresas integram o chamado Clube do Pregão Eletrônico, cartel que direcionava as compras de materiais e equipamentos médicos e hospitalares no Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia, o INTO, desde 1996 e mais tarde também na Secretaria Estadual de Saúde. Os executivos das empresas beneficiadas pagavam até 40% do valor dos contratos à Skin em forma de comissão. Fornecedores desses materiais também estariam envolvidos no esquema. Entre os presos hoje estão o Miguel Skin, o sócio dele, Gustavo Stelito, e Dauro Speranzani, ex-executivo da Philips Medical do Brasil e atual CEO da GE. 2 mandados de prisão não foram cumpridos porque os alvos estão fora do país. O ex-secretário de Saúde do Rio, Sérgio Cortes, que também foi preso na primeira fase da operação e que foi solto em fevereiro, após decisão do ministro Gilmar Mendes, foi intimado a depor, mas não estava em casa quando os agentes da Polícia Federal chegaram. Ele alegou estar acompanhando a filha em uma cirurgia. Vamos ouvir agora o procurador federal Felipe Bogado sobre essa operação de hoje. Eles inviabilizaram a competitividade nos certames, nas licitações promovidas pelo INTO, com auxílio de funcionários públicos e assim afastaram por completo o interesse público nessas aquisições. É incalculável o prejuízo que essa organização criminosa causou aos cofres públicos. E ontem a gente falou da divulgação das penas da Operação Eficiência, onde o empresário Ike Batista foi condenado a 30 anos de prisão em regime fechado. Pois bem, a entrega da Justiça de Patrimônio, que pode chegar a 40 milhões de reais, fez o juiz Marcelo Bretas reduzir nesse processo as penas de Sérgio Cabral e da mulher dele, Adriana Anselmo. Cabral seria condenado a 31 anos de cadeia. Como abriu mão dos bens, a pena caiu para 22 anos e 8 meses. Já a Adriana teria uma condenação de 8 anos e meio, mas como entregou o patrimônio, acabou pegando 4 anos e meio. Agora vamos para Brasília com a Mariana Jugman, que também fala sobre Operação Lava Jato. Não é isso, Mariana? Boa noite. Oi, Marcelo, é isso. Olha, a defesa do ex-executivo da Engevix, Gerson Almada, acionou o Supremo Tribunal Federal pedindo que ele seja solto. Gerson Almada foi condenado a mais de 34 anos de prisão na Operação Lava Jato, no mesmo processo do ex-ministro José Dirceu. E aí, a defesa de Almada, ambos foram condenados já em segunda instância, tinham tido então o início da pena
início do cumprimento da pena autorizada pelo juiz Sérgio Moro, mas o ex-ministro José Dirceu foi colocado em liberdade pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal em um habeas corpus recentemente. E aí agora, então, a defesa de Gerson Almada alega que o caso dele é rigorosamente o mesmo de José Dirceu, pede também um habeas corpus, porque alega que ele pode ter essa decisão, essa pena reformada ainda em tribunais superiores. Rosiane Kennedy, mas aí a gente lembra, como o Supremo Tribunal Federal está ainda em recesso, né, que começou agora no começo de julho, esse caso deverá ser analisado pela ministra Carmen Lúcia, que é quem trabalha aí no plantão do Supremo. Agora, Maria, a gente fala sobre um outro assunto, segue falando de Lava Jato, mas sobre a instância aqui, Poder Legislativo, porque a gente falou na época do julgamento e condenação, da condenação do deputado Nelson Meurer, o primeiro, né, condenado aí na Lava Jato, e aí agora o caso dele no Conselho de Ética. Hoje teve avanço nisso lá? Teve sim, Rosiane. O processo dele foi finalmente, então, instaurado, né? E foi feito, então, o sorteio de uma lista tríplice de parlamentares que poderão ser relatores do caso dele. Agora, o presidente do Conselho de Ética vai escolher um dentro dessa lista tríplice. A mesma situação se aplica também ao deputado Laerte Bessa, que também enfrenta aí um processo no Conselho de Ética. Hoje também foi feito a votação aí, o sorteio da lista tríplice, que vai ser escolhido aí um nome dessa lista tríplice também para ser relator do caso dele. E Laerte Bessa já não tem nada a ver com Lava Jato. No caso dele, ele agrediu um subsecretário do governo do Distrito Federal durante uma audiência pública aqui dentro da Câmara dos Deputados, e por isso o PSB acabou movendo aí esse processo no Conselho de Ética. Então a gente vai trazer os detalhes aí dos próximos capítulos desse andamento lá no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, onde você sabe que inclusive tem vários outros casos ali sendo analisados dos mais diferentes assuntos, né, Mariana? De denúncias a essa questão de agressão verbal, são vários os casos que passam ali. Inclusive 2 casos de deputados que estão presos, Celso Jacob e João Rodrigues. Hoje o presidente do Conselho de Ética disse que espera concluir no Conselho o caso deles antes do início do recesso parlamentar aqui de julho, então nas próximas semanas. Nas próximas semanas mesmo, porque o recesso está previsto para começar no próximo dia 18, né? Já na outra semana. E a gente vai inclusive falar sobre isso daqui a pouquinho no próximo bloco. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Eu já abro este bloco falando de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parece algo tão distante da gente, chamar de LDO, né? Já que a gente aqui em Brasília adora falar com siglas, mas essa LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, embora pareça algo muito distante, na verdade é algo que tem um impacto direto para cada um de nós, porque é a lei que determina como que pode ser feito ali o gasto do Orçamento Geral da União do ano que vem, e aponta também ali quais são as receitas que estão previstas, né? Como que isso vai ser administrado. O relator da matéria na Comissão Mista do Orçamento apresentou o relatório. Hoje foi feito um acordo para que se vote na quarta-feira essa LDO e já possa ser votado inclusive no plenário da Casa. Eles tentam votar isso antes do período de recesso parlamentar, previsto para começar em 18 de julho, porque pela Constituição é previsto ali que eles só podem sair nessas férias do meio de ano se votarem a LDO. Na prática, muitas vezes eles não votam e mesmo assim fazem o que eles chamam aqui no Congresso Nacional de recesso branco. Mas o que tem ali apontado como norma nessa Lei de Diretrizes Orçamentárias em relação aos gastos do ano que vem? É um relatório duro apresentado pelo senador Dalírio Beber, que é do PSDB de Santa Catarina. Esse texto, por exemplo, não admite nenhum tipo de reajuste para servidores públicos, reduz o limite de renúncias fiscais e veta a criação de novos cargos. Ele disse que foi necessário fazer esse texto não simpático justamente para evitar um aumento de despesas no ano que vem. Confira. Nós produzimos um relatório de forma muito criteriosa e conscientes do grau de dificuldade que vive o país neste momento. Nós trazemos números negativos nesses últimos anos e a tendência, digamos, é que esses números se agravem nos anos vindouros. Por isso, nós não queremos transportar para o ano de 2019, para um governo que nós ainda não sabemos quem será, porque emergirá da eleição de outubro, mais dificuldades do que aquelas que nós já temos hoje.
A gente lembra, por exemplo, que na atual gestão, quando assumiu, apontou justamente um rombo imenso que havia no orçamento que dificultava totalmente essa administração das contas públicas. E o reflexo disso está também nesse orçamento para 2019. Já foi estabelecido o teto de gastos e aí precisa fazer as contas dentro desses patamares estabelecidos. Agora, já que ele falou de servidor público, eu vou aproveitar para conferir com Jéssica Gonçalves na Rádio Nacional informações sobre uma portaria que foi publicada no Diário Oficial da União, que dá aí as determinações em relação a transferências de servidores públicos, né, Jéssica? Boa noite. Oi, Rosiane, boa noite. É isso mesmo. Uma portaria publicada hoje pelo Ministério do Planejamento pretende facilitar a movimentação de servidores e empregados públicos entre órgãos federais e reduzir a necessidade de novas contratações. A partir de agora, o funcionário público pode ser realocado sem necessidade de aval do órgão de origem. De acordo com o Ministério, a norma anterior limitava as mudanças e gerava gastos com a concessão de cargos comissionados. A nova regra não se aplica às empresas públicas ou sociedades de economia mista que não dependem de recursos do Tesouro Nacional, onde a necessidade de autorização do órgão continua valendo. Em todo caso, as movimentações precisam ser analisadas e aprovadas pelo Ministério do Planejamento. Ainda segundo a portaria, o funcionário vai ter todos os direitos e vantagens do órgão de origem garantidos. A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal disse que a movimentação nas carreiras públicas era uma demanda antiga, mas que a medida foi anunciada sem debate com os servidores. Para a entidade, poderá acontecer um esvaziamento de empresas ou órgãos públicos. Já o Ministério alega que a movimentação é importante para a administração, mas que será levado em consideração o interesse e o perfil profissional do servidor. Rosiane. Obrigada, Jéssica. Aqui no Congresso Nacional, um debate também que vai na linha de contas, que é em relação àquela medida provisória que trata do preço mínimo de frete, né, Mariana? Pois é, foi aprovado em 5 minutos hoje, Rosiane, na comissão especial mista que trata dessa medida provisória. Isso significa que, então, agora o texto da medida provisória vem aqui para o plenário da Câmara e depois para o plenário do Senado. Esse texto foi aprovado ontem, a gente falou disso aqui nos corredores do Poder. Ele prevê aí que a Agência Nacional de Transportes Terrestres vai divulgar essa tabela 2 vezes por ano, mas toda vez que o preço do diesel passar a oscilar ali mais que 10%, ela vai fazer então um ajuste nessa tabela e também vai fazer a divulgação do cálculo dessa tabela. Rosiane, esse texto não foi votado ontem porque houve um pedido de vista, mas aí hoje em 5 minutos o assunto foi resolvido e agora vem aqui para a Câmara dos Deputados. Ainda falando dessa questão que envolve os caminhoneiros, a Jéssica Gonçalves tem informações para a gente sobre o impacto que essa greve teve na indústria, né, Jéssica? Isso, Mari. A produção industrial nacional recuou 10,9% em maio em relação a abril. É a queda mais acentuada desde dezembro de 2008. De acordo com o gerente de indústria do IBGE, André Macedo, o quadro negativo é resultado da greve dos caminhoneiros que afetou o processo de produção em várias unidades industriais do país. E ainda sobre a greve dos caminhoneiros, ontem o secretário de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Abrão Neto, disse que o impacto da paralisação nas exportações e importações foi completamente revertido. Segundo ele, as exportações voltaram à média observada antes da greve de US$ 1 bilhão por semana e as importações para cerca de US$ 700 milhões por semana. Volto com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica. E vamos conferir o destaque da Agência Brasil com Daniele Popov. O que você traz para a gente, Dani? Boa noite. Rosiane, hoje foi o lançamento do Plano Safra 2018-2019 e o valor do crédito aumentou para a safra agrícola. Serão R$ 103 bilhões, 21% maior que na safra anterior. Já os juros reduziram. Segundo o governo, serão os menores já praticados. A taxa vai variar entre 2,5% e 4,6% ao ano para a agricultura familiar e para os empréstimos do agronegócio será de 6% a 7,5%. O Banco do Brasil apresentou os dados do Plano Safra hoje em Brasília. O financiamento total do governo federal é de mais de R$ 194 bilhões. O presidente Michel Temer participou do lançamento e destacou a importância do agronegócio para o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, do país. O presidente fez um relato de que quando assumiu o governo, com queda do PIB em menos 3,6%, e ressaltou
ressaltou a importância do agronegócio para a geração de empregos. Os 103 bilhões de reais disponibilizados pelo Banco do Brasil serão direcionados ao custeio, ao investimento da produção agrícola e à comercialização dos produtos. Eu volto com você. Obrigada, Daniele Popov. E aqui pelo Congresso Nacional, só para encerrar essa edição de hoje, ainda a expectativa em relação à votação em plenário de alguns assuntos que você vem conferindo com a gente ao longo das últimas semanas, na verdade, né? Ao lado de Mariana Jungmann, só para lembrar, cadastro positivo, a questão dos municípios, né, Mari? Mas isso a gente vai continuar... Venda de subsidiárias da Eletrobras também, tudo isso pode ser votado aqui hoje. E aí a gente vai trazer para vocês esses detalhes na edição de amanhã. A gente fica por aqui. Boa noite a todos. Até lá. Boa noite, até lá.